Agora você está ao vivo. Daqui a pouco daí eles pedem para participar. Uhum. Estão fazendo alguma coisa? Tu não está fazendo uma conexão diferente? Não. Ups. Agora entrei. Agora estamos te ouvindo. Muito bem. Estou ouvindo bem vocês também. Já vi que a minha disposição de tela está legal. Pequenos problemas técnicos aí. Estou esperando a Carla entrar, correto? Isso, a Carla está entrando nesse vídeo. Opa! Tudo bom, Olá! Como é que trabalha? Oi, Carla. Tudo bom, Tudo Carla? bem. Agora deu. Oi, boa noite. Finalmente! Mas quem sabe, Tecnologia. ao vivo faz parte. Isso aí faz parte do ao vivo, não tem problema nenhum. Mas Tecnologia. são as tecnologias. É o que nós estávamos conversando antes, né, ontem, sobre quem é do analógico, quem é do digital e a gente que está no híbrido, tentando se adaptar nos dois. A melhor estratégia é a gente ter algum estagiário com menos de 12 anos por perto, que eles resolvem os problemas, sempre. Exatamente. A minha estagiária aqui é mais velha do que isso. Mas ela não... Tudo bem. Está desculpada de qualquer forma. Deu certo. É isso. Deu certo, é isso aí. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, doutores? Claro. Então, vamos lá. Olha, boa noite a quem está nos acompanhando aí através dessa live. Mais uma live do projeto Mitos e Verdades, promovido pela Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, com o apoio do Instituto Oncoclínicas. E hoje, o nosso tema, ele é sobre o cenário oncológico pós-pandemia. Nós vamos debater o impacto do alto número de casos não diagnosticados no combate ao câncer no Brasil nos últimos 2 anos, desde a chegada da Covid-19. Então, eu vou conversar com os doutores oncologistas, Stefani e o doutor Carlos Barros. Um prazer, uma honra conversar com os doutores, referências nas suas áreas no Brasil. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos falar muito sobre justamente um tema muito preocupante, né? Porque nós estamos acompanhando a queda gradativa dos casos de Covid-19 no Brasil. No entanto, há surgindo aí um novo e grande problema, que é justamente os casos, o atraso, a demanda reprimida de casos que deixaram de ser tratados, diagnosticados durante a pandemia. Dá para dizer, doutores, que nós estamos já com o controle oncológico no Brasil comprometido para os próximos anos? Bom, Carla, acho que Carla, deixa eu começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma mensagem, obviamente, otimista, né? Nós estamos com todos os sinais, né, muito positivos, estamos controlando essa pandemia, né? Então, do ponto de vista prático, acho que a primeira coisa a ser reconhecida é que esses 2 anos de dificuldades, desafios, de problemas que a gente enfrentou, né? Imagina o número de pessoas que vieram a falecer, né? E todos os problemas que aconteceram, nós estamos aparentemente, pelo menos, começando a deixar isso para trás. Isso não significa que a gente tem que esquecer o Covid. O Covid vai continuar sendo um problema e nós vamos ter que continuar nos preocupando com ele. Mas o destaque desta conversa que a gente está tendo com o Steph é basicamente o que acontece depois do Covid, né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter, e são preocupações variadas.
E a gente vai se concentrar na nossa área especificamente em coisas que eventualmente são muito importantes, né? E nos darmos conta que uma série de coisas deixaram de ser feitas durante esses 2 anos, né? E a gente tem que se perguntar o que vai acontecer quando as pessoas deixaram de fazer mamografia, quando deixaram de fazer colonoscopia, se deixaram de fazer cirurgias que estavam marcadas, etc. E tal. Então, esse tipo de discussão é importante que a gente tenha agora para poder se preparar para os próximos anos, né? E ver o que vai acontecer. Cabe acrescentar, Barros, que isso é um problema global, viu, Carla? Na verdade, o Brasil vai sofrer, como todo mundo vai sofrer, porque aconteceram basicamente duas coisas. Uma, muita hesitação. Pessoas que disseram, olha, não vou sair de casa fazer mamografia para fazer Papa Nicolau, que estavam com medo disso aí. E era conveniente, até pertinente imaginar que existisse esse medo. Tinha muita insegurança, as informações não estavam muito claras naquele momento. Mas também houve uma alocação de recurso para uma área. Muita gente deixou de fazer radioterapia, cirurgia, porque tinham UTIs lotadas. Tinham UTIs lotadas e blocos cirúrgicos transformados em UTI. Quer dizer, realmente a pandemia ela pegou forte, viu? E o mundo inteiro, então, tem observado, olha, nós temos um problemão agora, porque muita gente deixou de ser atendida, muita gente deixou de ser diagnosticada, e nós temos que calcular se a gente vai conseguir buscar esses diagnósticos para poder tratar adequadamente, ainda tentar recuperar essas pessoas. Fato é, existem estimativas globais que pode haver aumento da mortalidade de alguns tipos de câncer, justamente porque nós vamos achar eles igual. Só que eles não vão chegar com 1 centímetro, vão chegar com 1,5. Não vão chegar com 1,5, vão chegar com 2. Não vão chegar localizados, vão chegar envolvendo órgãos ou até à distância. Então, e o Barros salientou esse ponto, e eu gostaria de estressá-lo mais ainda. Nós temos que pensar como nós vamos ficar preparados para isso. Senão nós vamos deparar com uma pandemia de câncer daqui a pouco. E, novamente, todo o esforço para salvar vidas, a gente troca uma doença por outra. Não é isso que a gente quer, a gente tem que trocar doença por saúde. Tem estudos internacionais, doutor Barros, inclusive, que o senhor aqui divulgou já em publicações, que o fato de que as interrupções de diagnósticos e tratamentos oncológicos, eles impactam e comprometem o controle do câncer, e isso pode reverberar por 5, 10 anos, para a gente conseguir chegar num cenário antes da pandemia. É isso mesmo? É tão preocupante assim? Sem dúvida, mas a gente não quer, eu não quero particularmente, né, assustar as pessoas. As pessoas já estão, né, depois de 2 anos ouvindo notícias ruins, etc. e tal, né? E uma das coisas que eu, pelo menos, aprendi com a pandemia, certo? É que a gente não conseguiu se preparar, porque era algo completamente desconhecido, né? Então, esse tipo de situação nós não podemos deixar acontecer de novo. Tá? E isto que a gente está falando com o Stephen, a gente pode se preparar. Né? O recado é que não necessariamente as coisas deverão acontecer de forma negativa, certo? O que a gente tem que fazer é fazer o diagnóstico, né? E identificar o problema e se preparar para esse problema. Não adianta a gente dizer que o número de casos vai começar a aumentar porque o diagnóstico não foi feito ano passado e vai ser feito este ano, né? E a gente fazer de conta que isso não foi avisado. Nós temos condições de identificar isso como um problema e temos condições de nos preparar para isto. Se a gente fizer isso, a gente vai diminuir o impacto negativo que toda essa situação possa ter. Então, é muito importante a gente olhar para isso de forma positiva, né? Quer dizer, isto tem solução. Vamos fazer os exames, vamos visitar o médico, vamos fazer as coisas que a gente deixou de fazer para quanto antes recuperar esse tempo e fazer com que as pessoas tenham o seu diagnóstico o antes possível, aquelas que eventualmente vão ter diagnóstico de câncer. Então, esse recado, digamos assim, positivo, para mim é extremamente importante que se comunique dessa maneira. E retomar uma questão prática. Sim, não, a gente tem que retomar uma questão prática. Muitas pessoas deixaram de fazer atividade física. Incrível como no consultório dizem, eu parei de caminhar como eu fazia, eu parei de ir na academia como eu fazia, eu parei de... nesse tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei mais tenso, então eu me atacava a geladeira.
Quer dizer, não dá para adiar, não dá para esperar para segunda-feira ou para a próxima semana começar a retomar esse tipo de coisa. Tem que ter uma agenda muito prática, viu? Eu gosto de dizer, tem que botar o pé no chão. Não pode pensar assim, olha, agora eu vou voltar à minha atividade física de 2, 3 anos atrás, em uma semana para outra. Não, não. Tem que fazer uma agenda para que isso aconteça, sendo muito prático. E desenhar um modelo de alimentação correta. Portanto, retomar um caminho de saúde que não começa se as pessoas não estiverem mobilizadas nesse sentido. E precisa e faz diferença, viu? Nunca é tarde para começar. As pessoas, agora essa altura da vida não faz diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque imediatamente alguns riscos começam a diminuir. Fato. Alguns riscos podem diminuir. Por exemplo, parar de fumar, imediatamente começa a reduzir o risco de algumas doenças. De outras pode demorar um pouco mais. Porém, vai reduzindo. A cada dia que a gente ganha de saúde, tu está aumentando aquele dia de saúde e um dia adiante lá. Quer dizer, estou ganhando tempo de uma vida que vai ter menos hospital, vai ter menos médico, vai ter menos remédio. Ah, perfeito. Deixa eu convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui para que elas mandem perguntas, né? Vocês podem mandar questionamentos que a gente vai, então, passar essas dúvidas que vocês têm para o Dr. Barrios e para o Dr. Stephen. Podem mandar aqui para a gente, que a gente, com todo prazer, vai tentar responder e esclarecer essas dúvidas. Porque eu acho que é justamente isso, né? O projeto Mitos e Verdades da Oncoclínicas, ela tem justamente este objetivo, né? Que é ter essa aproximação com as pessoas que buscam, através da própria Oncoclínicas, esclarecimentos. Eu acho que justamente é essa a nossa intenção, é mostrar um cenário que se formou, que se criou por conta da pandemia, é uma realidade, essa demanda reprimida, é uma realidade também, uma mudança de comportamento, de estilo de vida por conta da pandemia, mas essa retomada também, ela não só precisa ser gradativa, doutor Stephanie, aqui estou reforçando o que o senhor está dizendo, que é justamente isso, a gente tem que retomar todas as searas da nossa vida, a gente precisa retomar aos poucos, com cuidado, mas principalmente os exames preventivos, porque é fato que quem ama se cuida, quem procura acha, mas principalmente quem procura cura, né? É isso aí, exatamente. Existe uma leitura e uma percepção clara das pessoas e às vezes acham que precisam ter história familiar ou precisa ter algum sintoma para fazer investigação. Isso não é absolutamente verdade, ele é ao contrário. Idealmente, a gente oferece muito mais chance de curar pacientes com tratamentos muito menos agressivos para pessoas que fazem a sua rotina, conforme se é homem ou mulher, se tem determinada faixa etária, para poder identificar mesmo sem sentir nada. E mesmo sem ter história familiar. Quem tem história familiar ou está sentindo alguma coisa, bom, aí é óbvio, é inequívoco. Tem que fazer a revisão imediatamente. Mas mesmo quem está nos ouvindo agora e tem algum familiar e diz, está na hora de fazer revisão. E eu gosto de estressar também mais um aspecto. Os homens são muito menos disciplinados, tá? As mulheres têm a disciplina de ir no médico, ir no ginecologista, fazer seus exames. Homens, a principal causa de homem no médico é porque minha mulher mandou. Então, a gente tem que aproveitar a audiência feminina e se carreguem seus maridos, namorados, filhos, pais, avós, quer dizer, carreguem para fazer suas avaliações, porque realmente isso pode fazer diferença não só em salvar uma vida, mas a qualidade de vida de quem identifica precocemente qualquer tipo de doença é muito melhor, o tratamento é mais fácil e as chances de cura são maiores. Uma coisa importante, Stephen, é que é uma frase que eu acho que é bem verdadeira, né? A gente tem que se preocupar com o câncer antes que ele aconteça, né? Então, a gente costuma esperar que alguma manifestação aconteça, mas quando o diagnóstico acontece em quem não está sentindo nada, geralmente o prognóstico e as perspectivas de cura são muito melhores. E a outra coisa fundamental nessa história toda é que talvez isto seja visto, tenha que ser visto como uma oportunidade, cara. Tá? Nós estávamos conversando um outro dia, de que se a gente vai ver a percentagem de pessoas que fazem os exames preventivos que devem ser feitos, né, numa situação normal, antes da pandemia, é uma percentagem ainda insuficiente. Não são todas as mulheres que fazem mamografia quando deveriam. Não são todas as pessoas que fazem colonoscopia quando deveriam. E isso tudo piorou durante a pandemia. Esta eu vejo como uma grande oportunidade da gente comunicar estas coisas para as pessoas. A saúde está na crista da onda, todo mundo está discutindo aspectos de saúde, né? Então, é uma oportunidade que eu vejo,
eu não deixo de ser otimista nesse sentido, para que a gente todos comecemos a fazer as coisas que a gente não fazia nem antes. Então, fazer o exercício, comer melhor, né? E eventualmente começar a fazer os exames que a gente deveria fazer desde sempre. Tudo isso vai certamente terminar em mais saúde, como o Stephen gosta de dizer. Tem um outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção. Muito frequentemente as pessoas se autodiagnosticam com coisas mais simples, é natural isso, tá? Eu acabei contando uma situação clássica, assim, que chega no consultório, o paciente diz, doutor, tossindo, escorrendo o nariz, e eu disse, vem cá, tia, tu fez o teste para Covid, por exemplo? Não, doutor, lá no trabalho todo mundo está com Covid, só eu que não, que é alergia ao ar-condicionado. Olha, isso é muito frequente acontecer. A mesma coisa acontece, eu perdi peso porque eu achei que era da mudança da minha comida. Esse caroço foi uma batida que eu dei, e aí acho que inchou. Essa dor que eu estava sentindo, acho que foi uma sacola que eu levantei. As pessoas tendem a identificar motivos simples, até porque a maioria das vezes é mesmo, viu? Até porque a grande maioria das vezes são coisas simples. Mas, puxa vida, se tem possibilidade de entregar para o médico a possibilidade de investigar corretamente isso, também é bem-vindo, né? Porque senão a gente vai acabar continuando botando a culpa no ar-condicionado. Quando, na verdade, pode ser alguma coisa mais séria e, eventualmente, podem ser coisas que demandam o manejo. Mas, reforçando, não precisa esperar o sintoma. Verifica. Tem mais de 40 anos, inequivocamente tem que fazer uma avaliação. Alguns pacientes, mesmo com menos de 40 anos, é fundamental e importante que também verifiquem qual é a sua questão. Mas talvez a frase mais importante seja o seguinte: conversem com seus médicos, perguntem qual é a sua faixa etária, qual é o exame indicado. Não é um tudograma, quer dizer, não é entrar numa máquina e ter respostas de tudo com um exame só. Isso é customizado, cada tipo de paciente, cada história. Por isso tem que conversar, identificar em que setor, em que situação, e aí nessa conversa podem extrair informações que podem ser muito úteis realmente para fazer a investigação adequada, não exagerada e absolutamente não insuficiente. Mas isso depende também muito do perfil do paciente, né? Porque quem tem histórico familiar de câncer, eu acho que esse é um pouco mais consciente e ele começa a fazer uma prevenção né, mais cedo, fazer um acompanhamento mais regular. O problema maior é possível dizer que está nos casos em que as pessoas não têm histórico familiar e esperam só um sintoma aparecer para daí terem um diagnóstico ou não? Não, Carla, mas assim, um conceito muito importante em relação ao que tu disseste. Tá? As pessoas que têm câncer, na maior parte das vezes, não têm histórico familiar. Certo? É uma pequena percentagem dos pacientes com câncer que tem uma predisposição que a gente pode chamar de familiar, certo? Então, na maior parte dos casos, a gente não encontra uma causa de predisposição. Claro que numa família poderá ter vários casos que não são associados à predisposição, né? Então, é importante que isto seja entendido como algo que a gente pode investigar, mas que na maior parte dos casos não se aplica a um paciente especificamente, a uma pessoa especificamente. Então, individualmente, os critérios de risco que o Stephen eventualmente mencionou, né, têm que ser seguidos. E o risco mais importante para câncer é a idade, né? Na medida em que a gente vai ficando mais velho, na medida em que a gente deixa de morrer do coração, né, como se morria há 30, 40 anos atrás, né, as chances da gente desenvolver o câncer vão aumentando. Isso não é nada mais do que natural, não é dito para assustar as pessoas, né? Faz parte da evolução de todas as nossas vidas. Então, é fundamental, reconhecendo isso, reconhecer também que tem coisas que eu posso fazer para, caso isso acontecer, diminuir o potencial de que essa doença não seja curada. E câncer se cura quando se diagnostica tempranamente, cedo. Eu às vezes, viu, Carla, eu falo para os pacientes que câncer pode ser um efeito colateral da longevidade. A pessoa vai sobrevivendo a várias outras coisas e acaba surgindo doenças. E também tem um ponto que também vale a pena chamar a atenção, que nem sempre a pessoa tem comportamento de risco, viu? Puxa vida, eu não fumava, eu não bebia, eu fazia atividade física, me alimentava, e ainda assim tive câncer. Eu disse, bom, ainda bem que tu não tinha todos esses efeitos colaterais, senão a situação ia ser muito mais grave.
eu furto muito a possibilidade de cura em pacientes que, além da doença oncológica, é carregado de um problema cardíaco, mais uma bronquite crônica, mais problemas ortopédicos. Quer dizer, Sim. obviamente que acumular doenças não ajuda em nada as chances de cura de ninguém. Por isso que sempre vale a pena fazer um comportamento adequado, mesmo que quando tenha doença, eu tenho um paciente mais saudável para tratar. Perfeito, eu quero registrar aqui alguns comentários que nós recebemos. A Cleide Mara Valente falou: adorei, saúde na crista da onda. E a Laura Barreto: quem procura, cura. Que legal, né? Eu acho que é legal essa participação. Inclusive, quero receber aqui perguntas. As pessoas podem mandar perguntas para os doutores responderem aqui. Recebi aqui, ó. Qual é a importância do investimento em pesquisas? O que vem de novidade por aí? A Laura Barreto pergunta. O avanço que a gente tem evidenciado nos últimos 15 anos, 20 anos, é absolutamente fantástico, né? Doenças que antes a gente não conseguia controlar, hoje são curadas, né? Com tratamentos que eventualmente estão sendo disponibilizados. A imunoterapia e uma série de outros tratamentos dirigidos que a gente tem disponíveis hoje realmente estão revolucionando o tratamento do câncer de uma forma geral. Não todos os casos são curáveis, é importante destacar isso, mas cada vez mais a gente está controlando a doença de melhor maneira, fazendo com que os pacientes vivam muito mais tempo e curando uma grande maioria dos pacientes, mesmo aqueles em algumas situações que se apresentam com doença mais avançada. Então, os avanços e as pesquisas, Carla, são absolutamente fantásticos e isto também tem que ser estimulado. A participação das pessoas com diagnóstico em projetos de pesquisa é absolutamente fundamental para que novos avanços eventualmente venham nos a melhorar mais ainda o prognóstico que a gente tem. E também o avanço não dá nem para chamar de só, o avanço além do avanço em termos de respostas terapêuticas, a qualidade do tratamento melhorou muito, as toxicidades diminuíram muito, viu? Aquela fotografia, aquela imagem caricata, às vezes, de alguém magrinho, vomitando durante meses, olha, se vê muito, muito, muito menos. É raro ver um paciente vomitar ao ponto de passar mal. Internações para tratar infecção, a gente não era infrequente ter que internar um paciente para tratar um quadro de infecção porque baixava as defesas. Hoje não faz mais isso. Consegue manejar em casa. O nível de desconforto dos tratamentos diminuiu muito, melhoraram, são muito mais assertivos. E tem uma passagem que eu também gosto de reforçar sobre pesquisa, que é o seguinte: teve uns anos atrás, o autor daquele livro que se chama o Imperador de Todos os Mares, tá? Que é o Siddhartha Mukherjee. Ele ganhou o prêmio, na verdade, ele ganhou um Pulitzer por esse livro. É maravilhoso e recomendo que se leia, é muito interessante mesmo. Ele esteve em Porto Alegre, deu uma palestra, e aí se abriu perguntas para a plateia. É interessante que duas pessoas, que para mim foi o mais emblemático do evento, duas pessoas que eram pacientes, fizeram a pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Eu disse: puxa vida, o camarada está num momento de fragilidade, difícil, eventualmente, talvez o maior desafio da... Perdemos teu áudio, Stephanie. Perdemos. Oi, doutora Stephanie, a gente não está lhe ouvindo. Perdemos teu áudio. Talvez tenha que reconectar. Não, mas é extremado. O que ele estava comentando, Carla, é que isso aqui um desafio para todos, né? Pacientes, médicos, né, familiares. Esta é uma doença que eventualmente compromete a todas as pessoas que estão envolvidas, né, com um paciente em particular. Então, o envolvimento de todos é bem-vindo, né, e o sucesso, né, do tratamento, né, é responsabilidade de todos. Nós temos que trabalhar em conjunto, né, porque são tantos os aspectos que eventualmente participam desse processo, né? O enfrentamento da doença pessoal, as expectativas que a pessoa tem ou não tem, ou perde porque está com diagnóstico, né? Tudo isso é extremamente importante e a participação de todos os envolvidos, né, é algo que a gente tem que valorizar muito e estimular para que, eventualmente, isso
leve a melhores resultados cada vez mais, como a gente está fazendo. Mas, doutor, o sistema de saúde do Brasil está preparado para essa demanda reprimida que a gente comentou? Essa é a pergunta de $1 milhão, como se diz, Carla. Eu acho que, como eu estava dizendo antes, a ideia é que a gente sabe que isso aqui vai acontecer, né? Isto é absolutamente incontestável. O número de casos de câncer vai aumentar somente porque eles deixaram de ser diagnosticados nos últimos 2 anos, tá certo? E como o Stephen disse, né, em vez de ter 1 centímetro, vai ter 1,5 centímetros. Em vez de ter 1,5 centímetros, vai ter 2 centímetros. Mas o diagnóstico vai ser feito. Então, nós vamos aumentar o número de casos que nós vamos ter que enfrentar. A Bárbara... Frente a essa situação, é ingênuo a gente achar que isso não vai acontecer. Certamente, nós temos que nos preparar para isso. Então, tem que ter mamografia disponível, tem que ter médico disponível, tem que ter colonoscopia disponível, tem que ter Papa Nicolau disponível, né? Todas essas coisas a gente sabe, né, que vão ser problemas que a gente vai ter que enfrentar. Então, vamos nos preparar para isso. Né? Então, esse é a coisa mais positiva que eu acho que a gente pode entender desse problema. E por isso que isso é um alerta não só individual, isso é um alerta para formadores de políticas de saúde, para governantes. Quer dizer, isso é um chamamento de ações que deve ser evidentemente individual e as pessoas têm que fazer a sua parte, mas políticas de saúde devem ser revisitadas, porque, por exemplo, se magicamente todo mundo resolve, pronto, vamos amanhã todo mundo fazer mamografia, talvez o sistema não consiga fazer. Não comporte. Não vai ter capacidade, não comporte. Então, tem que haver uma inteligência de organização no sentido de garantir acolhimento das pessoas e um modelo de ação que consiga salvar vidas, não acumule problema. E nós estamos com o Stephen dentro da Oncoclínica, só para pegar esse gancho, Carla. Dentro da Oncoclínica, junto com o Stephen, nós estamos tentando montar uma campanha, né? Justamente para fazer que tanto toda a sociedade quanto o poder público, né, eventualmente reconheça esta situação, né, e eventualmente entre todos a gente se prepare para isso. Eu tenho certeza que com a participação em conjunto de todos os membros da sociedade que participam desse processo, né, hospitais, instituições de saúde, médicos, né, planos de saúde, governo, associações de pacientes, a sociedade como um todo. Se todo mundo fizer a sua parte, né, certamente nós vamos ter um resultado muito positivo com tudo isso aqui que vai acontecer. Perfeito. A Bárbara Madeiras fala, infelizmente ainda temos um atraso muito grande na saúde, até o diagnóstico em pacientes novos. E ela complementa dizendo que isso ocorre porque muitos acham que o câncer é ainda muito ligado à questão da idade. Então, acho que a gente precisa também fazer um apelo de que o câncer ele pode sim estar ligado à idade, mas quanto mais cedo a gente começar essa prevenção, mais garantias a gente vai ter. Não é mesmo, doutor? Perfeito o comentário da Bárbara. Eu acho que é exatamente isso. A idade é o fator de risco mais importante. Quanto mais idade, maior o risco. Mas isso não significa que pessoas mais jovens não possam desenvolver câncer. O segredo e a palavra mais crítica aqui, o Stephen mencionou alguns minutos atrás, a recomendação é que para cada um de vocês que está ouvindo, tem que olhar e conversar com o seu médico pelo menos uma vez por ano. Se a gente saiu desta reunião e as pessoas saem com a dúvida, eu tenho que marcar uma consulta com o meu clínico ou com o meu ginecologista, né? O que for, né? Isto, para mim, já cumpriu o seu objetivo, né? Senta com o teu médico uma vez por ano e discute com ele. Eu não vou conseguir, o Stephen não vai conseguir dizer o que cada um tem que fazer. Mas certamente essa conversa, né, com o médico vai ser suficiente para que esse paciente fique melhor orientado, né, do que se ele não for ver. Mais esclarecedora, né? A Rosa Blue fala, vou acabar minha químio amanhã, foram 16 sessões, passei muito bem. Que bom, que coisa boa, que bom que ela
teve o diagnóstico, teve um tratamento indicado especificamente para ela, um tratamento individual, porque o câncer ele é individual, né? O tratamento ele não é o que meu vizinho está fazendo, e sim o que o médico me diz que é indicado para mim, né? E, Carla, assim, ó, eu vou confessar uma coisa para todos vocês, isso aqui é só entre nós três, provavelmente ninguém mais está ouvindo, né? Eu sou muito, não parece, mas eu sou muito mais velho do que o Stephen, certo? O senhor quer Nesse elogio de sentido, novo. Quer elogio de novo. Ontem estava de aniversário e ele perguntou se a gente sabia a idade dele. Eu falei assim, mas não precisa. Isso, né? Não, velhice é não parece, espírito, eu já não disse parece, isso. tá certo. Não parece. Isso, não parece, mas eu tenho que aceitar essa situação. Mas, em todo caso, eu venho já de uma época onde a quimioterapia era muito mais penosa, era muito mais difícil de administrar. A gente tinha menos alternativas para melhorar os sintomas associados ao tratamento. Hoje em dia, a maior parte dos pacientes faz o tratamento com muito poucos sintomas. E consegue levar e com um a vida controle um pouco melhor muito também, né? mais Quase. Exatamente. Então, esse medo, e os pacientes, assim, com esta participante que acabou de falar, A Rosa. disse que terminou o tratamento, a Rosa, certamente essa é a experiência da maior parte dos pacientes. E os efeitos que possam acontecer, Carla, eles são temporários. A gente controla, melhora e eles passam. Doutor Barros, olha só, a Rosa Blue, essa que está concluindo a quimio amanhã, ela complementa com uma frase muito interessante. Câncer não é um cancelamento da vida. E é isso, né? Muito bom. O diagnóstico assusta, mas se tu encara de frente, vamos buscar o tratamento, vamos ouvir a orientação do médico preparado para isso, vamos encarar. E o recado é que cada vez mais nós estamos curando mais pacientes com câncer. Então, do ponto de vista prático, isso tem que ser comunicado cada vez que a gente tem oportunidade, né? Procure seu médico, faça o diagnóstico cada vez mais cedo, e isso aí certamente vai terminar melhor do que se não se fizer. Existe muito medo, e é natural que as pessoas, principalmente quando recebem diagnóstico, não é incomum dizer, olha, perdi meu chão, assim. Ele começa a enxergar a finitude, fica muito perdido. E vou dizer, eles têm muito mais medo do desconhecido do que da doença. Muito mais medo do desconhecido do que do tratamento. Quando eles são acompanhados por alguém que dali a pouco ensina para eles, olha, o caminho é esse, o tempo é esse, depoimentos como dessa paciente que diz, olha, a minha vida foi um solavanco, mas não acabou com a minha jornada. Isso vai fazendo com que as pessoas percebam que dá para sair da outra ponta. Não é um paciente claro que a gente reconhece, mas claramente se tornou mais assertivo, funciona melhor e cada vez mais a gente tem se deparado com pacientes que dizem, doutor, amanhã é minha última químio, amanhã é meu último comprimido, amanhã é meu último exame de segmento. Quer dizer, você não imagina a felicidade que a gente fica, viu? É difícil da gente conter sorrisos quando o paciente diz isso. Amanhã é minha última químio, amanhã é meu último remédio, amanhã é o meu último exame. Dá uma alegria que às vezes, que coisa boa quando isso acontece. Isso é maravilhoso. Isso evidentemente graças à evolução da medicina, né, por conta de toda essa possibilidade de novos tratamentos que surgem a todo momento e também pelo fato das pessoas se preocuparem justamente em manter os exames de rotina, e é essa nossa intenção aqui, é fazer com que as pessoas que estão nos assistindo, elas também procurem seus médicos, procurem fazer os seus exames de rotina e também que essa mensagem ela reverbere, que essa mensagem ela se multiplique para todos os familiares, né? Quem está nos assistindo aí tem mãe, tem pai, tem dindo, tem tio, tem irmão, tem que pedir para essas pessoas buscarem esse carinho consigo mesmo, né? Que é um gesto de autoamor, de autocuidado. A Jordana Jaques colocou o seguinte: tenho histórico familiar de câncer de mama, cólon e faço os exames de rotina e preventivos regularmente. Mas até que ponto o teste genético seria interessante para evitar um prognóstico futuro? Tem critérios muito claros, viu? O teste Testes genéticos não são para todo mundo. Tem critérios muito objetivos. Não, e o teste genético, Carla, eventualmente ajuda a fazer um diagnóstico, né? Ele não previne nada, certo? Tu fica sabendo se tu tens um risco maior
de desenvolver uma determinada doença, né? E se esse risco é maior, tu podes tomar algumas atitudes. Perfeito. Por Sim. exemplo, eu vou fazer uma mamografia mais seguido, ou vou fazer uma ressonância em vez de fazer uma mamografia, ou vou fazer uma colonoscopia em alguns casos, né? Então, o teste genético simplesmente fala da possibilidade maior ou menor de desenvolver uma doença. Isso nos ajuda a eventualmente estabelecer uma conduta. Sabendo que tem um risco maior, isso nos ajuda a eventualmente dizer o que pode ser feito. Às vezes, todos vocês conhecem a história da Angelina Jolie, Sim. né? A Angelina Jolie nunca teve câncer, mas a mãe dela e a avó dela tiveram câncer de mama. E ela fez um teste, porque a mãe dela ou a avó, não me lembro, né? Detectou uma alteração que conferia uma predisposição. Era mais provável que a Angelina Jolie desenvolvesse câncer de mama, né, a partir daquele momento, né, do que não. Então, e nesse cenário, ela decidiu tirar as duas mamas. E isso causou, teve um efeito absolutamente fantástico em todo mundo, pela repercussão que ela mesma causa, e ajudou a que esta conversa ficasse cada vez mais divulgada. Isso ajudou muita gente nesse sentido. Então, é importante saber, o teste genético não previne nada. O teste genético ajuda a gente a diagnosticar algo que pode vir a acontecer. Perfeito. E tem mais um ponto que eu acho que muitas pessoas devem estar se questionando também, assim, olha, o tratamento oncológico, ele é um tratamento não só multidisciplinar, mas ele é interdisciplinar. Os colegas e médicos e nutricionista, psicólogo, pessoal que cuida de dor, eventualmente quando tem risco de dor, o geneticista, cirurgiões, clínicos, todos eles participam e discutem, tomam decisões junto, participam das tomadas de decisões de uma maneira alinhada. Eles têm protocolos, inclusive, de como discutir o caso, de em que momento cada um desses profissionais entra para contribuir, para ajudar. E é fato, a gente costuma brincar, né, que todo paciente ele tem que ir, pelo menos, passar no psicólogo, no nutricionista, nem que seja para se exibir. Mas é importante ir lá, conversa, tira suas dúvidas. Às vezes é uma coisa que ele acha que está tudo normal, mas ensina alguma maneira de comer melhor, evitar uma constipação causada pelo remédio da dor, ou regula melhor o sono. Quer dizer, tem uma série de coisas que outros profissionais, que fazem muito bem, aliás, nesse sentido, para ajudar o paciente a estar lá na outra ponta. Ninguém precisa lutar isso sozinho. Aliás, ninguém nem deve lutar isso sozinho, porque não precisa. Porque os resultados são melhores quando tem uma equipe que consegue trabalhar junto. Perfeito. A Letícia Crespo, ela diz o seguinte: eu sou paciente, passei bem o tratamento, as químios, não vomitei nenhuma vez e estou aqui para ajudar quem precisar e quiser falar comigo. Ela acredita que seja legal falar sobre a importância da troca da experiência entre pacientes. Maravilhoso, né? Muito obrigado. Esse tipo de doação é aquilo que a gente estava falando, né, antes, né? E quem passa pela experiência, né, ter não só a humildade, mas a capacidade de doação, de compartilhar isso, que certamente ajuda, né, principalmente as pessoas que estão começando com o tratamento, que estão enfrentando o diagnóstico. Esse é um momento de muita angústia, de muita ansiedade, né, de muito desespero até às vezes. E falar com alguém que está terminando o tratamento, né, ou que superou aquela situação, é uma das coisas mais importantes que pode acontecer com um paciente. Porque o médico até pode dizer para o paciente: não, olha, tudo vai acontecer desta maneira, nós temos um excelente prognóstico, etc. e tal. Mas isso não se compara com a credibilidade que um paciente que passou por aquilo eventualmente pode emprestar para essa situação. Então, essa doação, para mim, é uma das coisas mais bonitas que acontecem nessa área. Ai, perfeito. A Marília Pagliasa diz: amanhã é a última químio da minha filha. Que bom, que bom. Sucesso. Nós falamos antes do caso da Rosa, que ela estava terminando a 16ª sessão, né, de quimioterapia. Na verdade, o nome do perfil dela é Rosa e Blue, mas ela se chama Fábio.
Então, Fábio, que bom, a gente fica feliz que tu estás concluindo o teu tratamento também. Eu quero provocar os doutores, porque esse projeto promovido pela Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, com o apoio do Instituto Oncoclínicas, ele tem como o nome, esse painel, Mitos e Verdades. O que seria um mito hoje em dia quando se fala em câncer? Olha, para mim é muito... O maior mito é que seja uma doença incurável. Tá? O maior mito é que as pessoas acham que tendo câncer acaba, mas isso a gente não fica curado, né? Não é infrequente pacientes chegar com essa leitura. O que é pior, às vezes, eles chegam com essa leitura e não compartilham isso com a gente. Então, eles saem com a dúvida ainda, eles saem com esse mito. Então, primeiro ponto, assim, é uma doença curável, é uma doença que cada vez vai se curar mais, é uma doença que não precisa sofrer para ficar bom. Então, se a gente desfizer esses mitos, as pessoas vão chegar com mais coragem, vão ter mais vontade, inclusive, de exigir o bom tratamento. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. A gente tem um dado de quanto é o índice de cura de câncer nós temos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul? Eles são muito divergentes porque tem doenças de tudo que é jeito, tá? Mas se a gente fosse botar todo mundo assim num grupo, estatisticamente, se cura mais da metade dos pacientes com câncer. Claro que se eles chegam em doença mais precoce, tu cura 90% dos pacientes. Dependendo do tumor, mais de 90%. Em criança, os números são melhores ainda, graças a Deus. Mais de 70% pode ficar curado e se identificado precocemente, mais de 90%. Quer dizer, são doenças que a gente não pode perder ninguém para ela. A gente tem que continuar identificando, tem que continuar insistindo e batalhando, porque interromper uma vida por uma doença que poderia ser evitada e poderia ser prevenida é muito triste. Ah, perfeito. Bom, são 7h50. Nós temos aí que nos encaminharmos para o encerramento desta live, mas ela está tão rica que a gente gostaria de conversar cada vez mais. Perguntas. Quem está nos acompanhando, podem mandar perguntas para os doutores, né? O doutor Barros e o doutor Stephan. Eles vão responder, pode mandar por DM, né? Por mensagem, por direct mensagem para o perfil da Oncoclínicas, que eles vão ter o prazer de responder e esclarecer algumas dúvidas. Não dá para fazer consulta, né? Porque a consulta ainda é melhor a gente ter esse contato olho no olho, que eu acho que é importante, até porque é importante esse recado de que os médicos, a gente precisa eleger médicos como melhores amigos, a gente precisa ter uma certa convivência, de fazer um acompanhamento, né? A gente precisa ter essa troca, porque muitas vezes é essa troca que faz com que o médico consiga também ver que alguma coisa está saindo fora do prumo, né? Sabe, Carla? Um outro mito, respondendo, Carla, que tu perguntou para o Stephen, um outro mito que para mim é extremamente importante e pouco divulgado ou discutido é aquela ideia que isso só acontece com os outros, comigo não vai acontecer, certo? Tá? Isso chega a ser psiquiatricamente negação, tá certo? Então é muito importante que a gente reconheça, né, que ninguém está absolutamente livre, né, de eventualmente enfrentar esse tipo de situação. Então, a gente se prevenir, a gente se cuidar, é uma demonstração, como tu disseste, de amor próprio, que é absolutamente crítico que a gente exerça. Então, volto a dizer, o câncer não espera, né? Nós não podemos ficar esperando por isso. Então, nós temos que correr atrás. Nós temos que tentar fazer esse diagnóstico antes que os sintomas apareçam. E essa é a melhor situação possível para que a gente possa ter essas altas taxas de cura que o Stephen estava falando. Então, certamente, uma recomendação é que as pessoas, sim, se preocupem com isso, percam, né, parte do medo, do receio em enfrentar esse tipo de situação, porque cada vez mais está se resolvendo mais e melhor esse tipo de diagnóstico. E o estímulo é justamente para isso. Vá ver seu médico todos os anos e começar por aí é uma boa maneira de começar. Perfeito. Doutor Stephan? Não, acho que tem que deixar, tá bem claro, a gente abordou uma série de pontos que tiram o medo da doença, mas ao mesmo tempo chamou a atenção da importância de fazer identificação precoce e tudo que nós falamos. E eu digo, isso é uma doença que não afeta a pessoa, afeta a família e o envolto, viu? Isso pode ser devastador para uma pessoa, mas para todo mundo que gosta daquela pessoa também é devastador.
Então, a pessoa tem que ter amor próprio, amor às pessoas que gostam dela. Quer dizer, é um compromisso para a tua coletividade, é um compromisso para as pessoas que te têm ao redor. Porque não existe nenhum botão que diz, bom, já que aconteceu isso, agora eu vou apagar, faz de conta que não aconteceu do botão da vida. Não, isso mobiliza todo mundo. E são pessoas fundamentais, importantes, inclusive, para o tratamento. Eu gosto de dizer no consultório, olha, seu João, eu sou especialista em câncer, mas a sua esposa é especialista em seu João, então eu preciso dela ao meu lado, eu preciso que ela me ajude, explique coisas, ela reconhece coisas que a gente pode não reconhecer tão bem, e ela sabe como ele se comporta. Então, é uma doença que afeta o conjunto, a família, e infelizmente são as pessoas que mais próximas da gente que vão pagar esse preço. Então, é um compromisso com todos. Eu concordo com isso. Escutando o Dr. Barros falando, né, dessa questão da importância do autocuidado, né, do amor próprio, mas muitas vezes as pessoas que dizem, não, eu não vou procurar porque se eu encontrar eu não vou fazer nada. Mas elas têm que pensar também, né, em quanto isso envolve a família, porque é um diagnóstico que pega todos. Então, se a gente consegue ter um diagnóstico precoce e conseguir o sucesso no tratamento, eu acredito que essa felicidade ela vai ser completa, né? Ela vai ser plena para toda a família. Eu acho que a nossa meta, o nosso propósito nesse encontro é justamente para isso, né? Se quem está nos assistindo ainda não fez exame preventivo, que faça. Quem está nos assistindo, se já fez, então faça com que a sua família também vá buscar uma conversa com o seu médico de confiança para que ele indique quais são os exames mais adequados para a sua idade, para o seu perfil, para o seu histórico familiar, para que a gente consiga ter qualidade de vida e, se porventura algo for diagnosticado, que a gente tenha tempo e possibilidades maiores de conseguir a cura. Acho que é isso que a gente quer, né? O principal objetivo desse painel que a Oncoclínicas promove. Não é mesmo, Dr. Barros, Dr. Stefan? Fantástico, Carla. Tu sumarizaste de forma brilhante o que a gente quer transmitir, né? E, basicamente, assim, sem muita pretensão, o que a gente gostaria é que isto fosse conversa, né? Que a gente levantasse esse assunto, que as pessoas comecem a perder o medo, simplesmente reconhecendo que este é um problema que pode afetar cada um de nós, né? E se a gente conseguiu fazer apenas isso e fazer com que as pessoas visitem o médico uma vez por ano, eu me dou por muito satisfeito e isto aqui foi um sucesso, né? Principalmente pela tua brilhante condução. Imagina! Mas é porque eu faço regularmente os meus exames, eu estou sempre lá batendo na porta da minha gineco, da minha mastologista, estou sempre lá na doutora Ângela, doutora Alessandra, vamos lá, eu quero saber o que eu tenho que fazer, vamos em busca, porque eu me amo e eu tenho um filho pequeno, eu tenho família, eu quero viver, eu quero viver, né? Então, diagnosticar qualquer doença em mim é um cuidado que eu tenho com a vida que eu quero levar, porque eu quero viver por muito tempo para acompanhar o meu filho, né, se tornar aí um cidadão feliz e consciente dos cuidados que ele precisa ter com a sua saúde também, porque a gente é exemplo para os outros, né? É isso aí, perfeito. Maravilha. Muito obrigada, Dr. Barros. Muito obrigada, Dr. Stephanie. Eu quero mais uma vez dizer o seguinte, entrar algumas perguntas fantásticas agora, que infelizmente por conta do tempo a gente não consegue responder, mas eu convido a todas as pessoas que mandaram perguntas que enviem as suas perguntas por DM, né, por direct mensagem para o perfil da Oncoclínicas, que os doutores vão responder para vocês, vão tentar esclarecer as dúvidas que a gente não conseguiu aqui responder a todas. Foi uma conversa muito produtiva, muito interessante, e eu me sinto mais uma vez honrada e um prazer me alimentar da sabedoria, do conhecimento, do profissionalismo dos doutores aí que estão à frente da Oncoclínicas. Muito obrigada. Prazer. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, obrigada.